Fala família Palmeiras, moleque palestrino na área. Galera, possível troca entre Flaco Lopes e Almada? Palmeiras se interessa por volante do River Plate e os dois nomes que devem retornar amanhã contra o Novo Horizontino. É isso que nós vamos falar nesse vídeo. Roda a vinheta. É o seguinte, rapaziada, segundo o Veloso, o ex-goleirão que já passou pelo Palmeiras, o Palmeiras teria aberto conversas com o Atlético de Madrid em uma possível troca de Flaco Lopes e Thiago Almada. Galera, essa é uma informação que saiu do goleiro, não foi confirmada ainda pelo Palmeiras, mas pode ser que aconteça assim. Ambos estão valendo cerca de 40 milhões, o Atlético de Madrid, como vocês sabem, já estava interessado no Flaco Lopes há muito tempo, o Palmeiras posteriormente tinha recusado uma proposta do clube espanhol, não quer vender o Flaco agora. E o Atlético não quer liberar o Almada agora, e sim ambos pós-Copa do Mundo. Então deve acontecer uma negociação lá para junho. Galera, uma negociação muito da hora. Porque apesar de eu gostar muito do Flaco, um atacante muito bom, o Palmeiras precisa dele no ataque. De qualquer forma, no meio do ano não teria mesmo como segurar ele aqui no Brasil. Ele iria receber propostas muito altas, acima de 300 milhões. Sabe que o Tottenham, Atlético de Madrid, até mesmo o Barcelona já demonstraram interesse no atacante. Assim como o Vitor Roque, ambos não devem ficar muito tempo no Palmeiras. Então o Palmeiras já abrindo essas conversas com o Almada, que é um baita de um meio atacante, já ia ajudar demais e já ia dar uma adiantada, porque aí até o meio do ano já ia estar meio que acertadinho, sabe? Porque fora que o Palmeiras quase fechou com o argentino, mas ele não quis vir para o Brasil. O Atlético aceitou vender o Almada. Ele que não quis vir, ele queria ficar mais tempo na Europa porque ele achava que ele poderia mostrar um futebol a mais lá, quem sabe ir para outros clubes. E com todo o respeito ao Botafogo, mas o Palmeiras, pelo amor de Deus, né, é muito superior. Ele ia dar muito mais certo no Palmeiras do que ele deu certo no Botafogo. Você pega o time do Palmeiras hoje e compara com o do Botafogo, o Palmeiras tem muito mais time. O Palmeiras está montando um grande time com essas contratações que a gente está fazendo. Imagina a temporada que a gente pode fazer. Então, quem sabe, a Almada não pode vestir a camisa do Palmeiras e a gente não vê Flaco Lopes jogando na Europa. Em seguida, eu quero falar de Castanho, o volante do River Plate que o Palmeiras se interessou. Ele tem apenas 25 anos, é colombiano e é um jogador, pelo jeito, que fala muito bem e que parece que o Palmeiras se interessou e gostou da forma dele jogar. Ele é um jogador de seleção colombiana, jogou a Copa América com a seleção, jogou com o Richard Rios, com o John Arias, entre outros jogadores, e parece um jogador muito habilidoso, apesar que ele tem 13 jogos pelo River, é a contratação mais cara de lá, tem uma assistência e não tem nenhum gol. Então, pessoal, eu acho que o Palmeiras deveria fazer uma contratação pelo River aí, conversar, mas não deveria ir tão rápido para contratar. Dar mais uma observada, ver se é um jogador que combina com o que o Palmeiras quer, porque a gente não pode sair apostando. Eu já conversei isso com vocês, já saí tratando jogadores que não são do nível do Palmeiras e chegam aqui e não fazem nada. Já comentei isso com vocês, Facundo Torres, o Sousa foi assim, mas agora melhorou, o M. Martinez, entre outros jogadores que já passaram pelo Palmeiras e não deram certo. Então, não é que ele seja um cara ruim, pelo contrário. Mas eu daria mais uma olhada, esperaria um pouco, quem sabe ele indo talvez para a Copa do Mundo com a Colômbia, ele não evolua mais, o Palmeiras tente fazer umas conversas com ele, apresenta o projeto, porque o Palmeiras está necessitando sim de um volante. Então, quem sabe, pós-Copa do Mundo, ele não aumente o seu valor no mercado e a gente não faça umas conversas com o River para trazer ele e reforçar o meio-campo. E para nós finalizarmos o nosso vídeo, vamos falar dos dois jogadores que estavam em dúvida para o jogo de amanhã, mas Vitor Roque e Emiliano Martinez estão confirmados. Galera, Emiliano Martinez não jogava pelo Palmeiras há muito tempo, isso porque ele estava machucado, a lesão dele foi muito séria e o Abel dificilmente relacionava ele para os jogos. Ele realmente não está no momento bom pelo Palmeiras. Ele custou pelo Palmeiras cerca de 7,6 milhões de reais, o que convertendo dá cerca de 45 milhões de euros, muito caro, e ele não apresentou o futebol que os palmeirenses esperavam. É um gol e os passes que ele dá, mano, ele não acerta um passe direito, velho. Ele é um volante muito inconsistente. Fora que assim, ele veio daquele Midtjylland, não sei pronunciar assim, me desculpem.
Mas o Emiliano Martinez decepcionou demais o preço que o Palmeiras pagou nele. Mas quem sabe o Palmeiras não conversando com ele, quem sabe vendo se ele realmente quer ficar no Palmeiras, vendo que o momento dele não é bom, melhorando esse futebol que ele está apresentando, e a gente descobre o desejo dele, se é ficar no Palmeiras ou deixar o clube. E sobre o Vitor Roque era dúvida sim pro jogo de amanhã, porque ele estava com desconforto na perna e ele também estava com desgaste físico enorme. Então o Palmeiras acabou não deixando ele titular na última partida, jogou apenas 15 minutos. O Sousa que foi titular, o Sousa está num bom momento, mas Vitor Roque é titular indiscutivelmente, né, pessoal? E é isso que vai acontecer. Vitor Roque vai jogar de titular. O Tiquinho pode acabar que mete um gol aí no Novo Horizontino, a gente vê do que ele é feito. Essa partida, pessoal, vai ser muito importante, porque aí a gente vai ver quantos os jogadores do Palmeiras têm se dedicado, porque esse último placar foi mínimo, a gente precisa aumentar esse placar e aumentar o agregado pra gente tipo, não sair daquele placar folgado, sabe? A gente não pode ir lá pro Novo Horizontino e jogar com aquela sede de empate, porque o Novo Horizontino ele joga no erro da saída de bola. E aí que o Tiquinho tem que armar, fazer as jogadas. O John Arias, apesar de não ser titular, a gente tem o Alan, que não está num bom momento, mas continua sendo aquele moleque rápido que faz os passes bonitos, os cruzamentos, e Vitor Roque e Flaco Lopes no ataque, a gente consegue ampliar esse placar. Mas era isso que eu queria falar com vocês nesse vídeo. Muito obrigado para quem assistiu até o final. Galera, eu vou deixar nossas 3 perguntas que eu sempre deixo. Caçanha, vocês acham que vale a pena realmente negociar com o River Plate e trazer um volante desse? Deixem aqui nos comentários. Também comentem sobre essa negociação que pode ter entre Flaco Lopes e essa troca. Vocês trocariam o Flaco Lopes para trazer o Almada para reforçar o nosso meio campo? Também deixem aqui nos comentários e deixem suas opiniões sobre o Vitor Roque. Vocês acham que Vitor Roque tem que ser titular ou o Bel tem que ter uma paciência aí com o jogador para não prejudicar ainda mais o físico dele? E Emiliano Martinez, o que vocês acham? Vocês venderiam ele ou deixariam ele ter mais espaço e demonstrar um futebol melhor pelo Palmeiras? Também escrevam aqui nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para vocês nunca perderem os vídeos novos. Compartilhem o vídeo com seus amigos e familiares para que eles conheçam o nosso canal e a gente cresça cada vez mais. Eu vou ficando por aqui e avante palestra.